Para entender o nazismo eu vou ter que me lembrar das coisas que aconteceram. E aí pessoal, de volta aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos vídeos, né? Que são 4 vídeos. Esse é o segundo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho do que é o nazismo, do que foi o nazismo, né? E aí o nazismo ele foi uma corrente política que surgiu lá na Alemanha no final da década de 1910 e durante a década de 1920, né? O nazismo foi uma das principais expressões do fascismo europeu durante o período entre as guerras, no final da Primeira Guerra Mundial e toda a Segunda Guerra Mundial. Teve como o seu principal líder o ex-cabo do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler, né? E aí o nazismo construiu um estado totalitário na Alemanha durante a década de 30, sendo esse um dos principais fatores que levou para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O nazismo, como uma das expressões do fascismo, também se caracterizou pelo nacionalismo, né, que colocava os interesses da nação como primordiais. Outra característica do nazismo era pelo militarismo, né, que radicando na ação militar a solução para os problemas econômicos e sociais do país, principalmente a garantia da estabilidade e da ordem social, né? Outra característica do nazismo foi o autoritarismo, né, que restringia a participação política e centrava o poder apenas em uma única pessoa, no seu líder, né? E um dos fatores para o surgimento do nazismo foi o anticomunismo, né, apontando os comunistas como responsáveis pelos problemas sociais que aconteciam na nação. O Partido Nazista ele se originou a partir da Liga de Combate Alemã para a destruição da escravidão do juro, né, que foi lá em 1917. E aí, em 1920, Hitler ele já havia se aproximado dessa organização e acabou alterando o nome para Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. E as iniciais do termo nacional-socialismo em língua alemã, ela dá origem ao termo nazi, né, que foi adotado pelos nazistas, né, pelo Partido Nazista. Após a Primeira Guerra Mundial, havia se formado na Alemanha a República de Weimar, né, que se caracterizou principalmente por uma crise econômica muito profunda, né, decorrente principalmente dos termos que foram assinados lá no Tratado de Versalhes e que impuseram pesadas indenizações de guerra, né, para a Alemanha. E aí, buscando a seu modo resolver essa crise, houve a primeira tentativa de tomada de poder pelos nazistas em 1923 na cidade de Munique. Foi um fracasso total, né, onde todos os partidários nazistas foram presos, né? E aí na prisão, Adolf Hitler ele escreveu o livro Mein Kampf, traduzindo Minha Vida, né? Foi lançado em 1925. Esse livro contém os principais ideais, né, as principais ideologias nazistas. O caminho para a tomada do poder passaria pela organização de alguns grupos militares, né, milícias e também o exército. E aí o nazismo, como os demais fascismos, pretendia o quê? Assumir uma revolta, né, utilizar de revoltas da situação econômica que o país estava vivendo para que houvesse a manutenção da ordem capitalista. O nazismo ele destacava-se dos demais fascismos pelo seu caráter altamente racista, onde afirmavam que existia apenas uma única raça, que era a raça superior, formada pelos chamados arianos, né? Esses arianos, segundo eles, eram constituídos por povos do norte da Europa e identificados como os novos povos germânicos. Hitler apontou que a necessidade de excluir da sociedade os judeus, porque eles eram considerados
os propagadores do comunismo no país, né? E nisso também os homossexuais e ciganos. Após sair da cadeia, Hitler e os demais membros do partido passaram a organizar milícias de enfrentamento nas ruas, né? Principalmente contra os comunistas. E essas milícias foram denominadas, a primeira foi a SA, que era a tropa de assalto nazista. A segunda foi a Gestapo, que era a polícia política nazista, e por fim a SS, que era a tropa de proteção exclusiva de Hitler, né? Essa SS era comandada por Heinrich Himmler e eles foram um dos principais organizadores de uma revolta que eliminou inúmeros opositores dentro do partido nazista. E aí a força política dos nazistas começou a crescer, principalmente no final da década de 1920, devido à crise econômica que estava acontecendo em 1929. Apontando medidas de defesa da saída dessa crise, para a saída dessa crise, os nazistas eles conseguiram a maioria das cadeiras no parlamento nas eleições de 1932, né? E aí se iniciou a ascensão dos nazistas no poder. No mesmo ano, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. E aí o Reichstag, né, não é hashtag, é Reichstag, que é o parlamento alemão, ele foi incendiado pelos nazistas e aí serviu como argumento para que Hitler pudesse eliminar todos os seus opositores políticos. Em 1933, Hitler anunciou a criação do Terceiro Reich e em agosto de 1934 passou a adotar o título de Führer, né? Para a ascensão ao poder e pela manutenção de um Estado totalitário, os nazistas eles utilizaram de uma extensa máquina de propaganda política, né, que era comandada lá por Joseph Goebbels. E essa máquina ela consistiu na utilização do teatro, cinema, do rádio, da literatura para poder difundir toda a ideologia nazista. O poder total dos nazistas ele abriu o caminho para militarização da sociedade, né, para o desenvolvimento da indústria bélica, que é a indústria armamentista, e dos demais ramos econômicos. Os guetos foram criados, né, campos de concentração foram criados também para isolar os judeus, tanto lá na Alemanha, quanto nos territórios que foram conquistados após o início da expansão territorial, lá no final de 1939. Essa ação nazista ela resultou no extermínio de mais de 6 milhões de judeus no Holocausto e milhares de pessoas que foram vítimas de ações bélicas no leste europeu, na França, na Inglaterra, no Reino Unido, né? É isso aí, pessoal. Isso aí é o que foi o nazismo. Espero que tenham gostado. Se puder, fiquem em casa e logo teremos mais vídeos, né? O próximo vídeo será o que foi o socialismo, né? Um abraço a todos.